Oi, galerinha, tudo bem? Vamos fazer a correção das nossas atividades hoje? Então, lá da página 33 a 36, correção, e vamos falar um pouquinho de pontuação da página 37 até a 41, tá bom? Então, vamos lá pegar o nosso material. Nós falamos um pouquinho na aula anterior sobre o modo imperativo, né? Quando que os verbos estão no imperativo? Então, eles estão nessa forma verbal quando eles estão fazendo ou um pedido, ou dando uma ordem, ou fazendo uma sugestão, tá? Então, vocês tinham alguns exercícios que a gente vai fazer uma correção bem breve, tá? Vocês tinham primeiro um cartaz aqui, né, para fazer a leitura, e tinham algumas perguntas de interpretação sobre ele, tá? Então, esse cartaz, né, essa campanha publicitária era com relação à doação de leite materno. Então, era uma campanha aí do Ministério da Saúde, tá? Que fazia, digamos assim, um apelo, né, para que fosse feita essa doação, aumentassem as doações de leite materno. No exercício número 1, ele perguntava qual era o público-alvo, ou seja, para quem foi escrito esse texto, né, em específico. Então, já que a gente está falando de doação de leite materno, o público-alvo dessa campanha seriam as mulheres que amamentam, que estão amamentando seus filhos e que teriam a possibilidade de fazer doação, caso tivessem, né, essa vontade, fazer a doação do leite materno, fazer a doação desse leite para crianças que não conseguem ser amamentadas, né, ou que a mãe não tem condições de amamentá-las, ok? Ele pergunta por que em algumas, lá ali no exercício número 2, por que em algumas orações os verbos foram empregados no imperativo, tá? Então, por que eles foram empregados no imperativo? Com a função de incentivar a leitora, os leitores desse texto, a que fizessem a doação de leite materno, tá? Qual é o sujeito dessas orações? Então, de quais orações nós estamos falando? Nós estamos falando das orações em que os verbos foram empregados no imperativo, tá? Por exemplo, então eu tenho algumas aqui, certo? Eu vou grifar, vou ver se eu consigo grifar aqui para que vocês consigam visualizar de uma forma mais clara, tá? Então, ali, ó, quais são as frases que estão no imperativo lá no cartaz que a gente viu na página anterior? Doe leite materno, entre em contato com o banco de leite humano mais próximo da sua casa, informe-se, tá? Então, nestas frases, ele quer saber, a pergunta, né, qual é o sujeito delas? Nessas três aqui, em que o verbo estava no imperativo, o sujeito é oculto. Quem é que é para fazer essas ações? Digamos assim, foi direcionado para que quem fizesse essas ações? Você. Então, é para que você doe, é para que você entre em contato, é para que você se informe. No entanto, esse sujeito você, ele não aparece. Ele não está escrito ali. Por isso que a gente diz que o sujeito das frases é o você, mas ele é sujeito oculto, porque ele não está escrito, né? Vamos lá, então. No exercício número 3, vocês precisavam indicar o núcleo dos sujeitos e o predicado, ok? Então, o predicado desta primeira frase é tudo aquilo que sobra do sujeito, certo? Então, nesse caso aqui, é um gesto que ajuda a salvar vidas, é o predicado. E o núcleo do sujeito nesta frase é a palavra doação. Então, doação, núcleo do sujeito, predicado é um gesto que ajuda a salvar vidas. Núcleo do sujeito da letra B é a palavra leite. E o predicado, qual é? É importante para os bebês. Lembrando, predicado é tudo aquilo que, entre aspas, né, sobra do sujeito, inclusive o verbo também faz parte desse predicado, tá? Então, vocês tinham que colocar ali o núcleo do sujeito e o predicado da frase. Letra C. Núcleo do sujeito, a palavra doação, predicado, não interfere na amamentação. Letra D. Núcleo do sujeito, a palavra quantidade, predicado, é importante
é o predicado, porque tudo o resto é o sujeito, né? Qualquer quantidade de leite materno é o sujeito, tá bom? Aqui, ele trouxe algumas sugestões, mas ia depender do que vocês colocaram, tá? Então, digamos assim, se tiver de acordo com o que foi pedido, não precisa apagar, não tá errado, tá? Então, vocês tinham que acrescentar um predicado verbal, acrescentando aqui aos sujeitos que já existiam e formando orações. Ou seja, vocês já tinham os sujeitos e vocês iriam acrescentar um predicado verbal. Então, vocês iriam fazer um complemento a essa frase e nesse complemento necessariamente tinha que ter um verbo, tá? Se tem um verbo no complemento que vocês colocaram e tá de acordo com o sujeito que foi colocado ali, tá correto, tá? Então, eu vou ler a primeira só, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que se o que vocês fizeram tá de forma correta. Então, o que tinha que ter nessa resposta? Tinha que ter um verbo e tinha que ter um complemento. Esse verbo e esse complemento tinha que conversar com o sujeito que já tinha sido dado para vocês, que no caso aqui, na letra A, foi o sujeito seu gesto. Seu gesto, o quê? Tinha que colocar um verbo e um complemento, tá? Essas frases aqui, elas estão de acordo com a campanha que vocês leram, que era a campanha de doação de leite materno. Então, dependia, vocês podiam colocar aí no mesmo tema, né? Utilizando o mesmo assunto para colocar as respostas de vocês, tá? Letra A. Seu gesto significa vida para uma criança. Então, vejam que eu tenho o verbo significar e eu tenho um complemento e o verbo e o complemento conversam com o sujeito, tá? Então, essa era a resposta que vocês teriam que colocar. Um verbo, porque precisava de um predicado verbal, e um complemento conversando com o sujeito que vocês já tinham, tá bom? Aqui, vocês tinham que substituir o sujeito de cada frase pelo tipo de sujeito que estava pedindo aqui na frente, né? Então, aqui, ó, vocês tinham doe leite materno, tá? Vocês precisavam colocar um sujeito indeterminado, porque aqui eu tenho um sujeito oculto, né? Doe. Quem que é para doar? Você, é oculto. Vocês precisavam colocar um sujeito indeterminado. Então, ele deu aqui a sugestão de resposta: doem leite materno. Aqui na letra B, vocês tinham que colocar um sujeito simples. Tava incentive a doação, vocês tinham que trocar por um sujeito simples. Sugestão de resposta: nós incentivamos a doação. Prof, mas se eu coloquei eles incentivaram a doação, tá certo? Tá. Por quê? Porque continua sendo um sujeito simples. Se vocês colocaram qualquer outro sujeito e acrescentaram o restante da frase, e esse sujeito que vocês colocaram, ele tem apenas um núcleo, né? Tá escrito o sujeito ali, e tem apenas um núcleo, e conversa, digamos, tem coerência com o restante da frase, tá correto também, tá? Vocês tinham que ficar atentos ao tipo de sujeito que estava sendo pedido ali. Sujeito composto na letra C, tava seja uma doadora, ele deu como sugestão: minha tia e minha mãe são doadoras. Sujeito composto, 2 núcleos, minha tia e minha mãe, tá bom? Sujeito simples na letra D. Nós nos informamos nos postos de saúde. Sujeito simples, um núcleo só. Fez diferente, tem um núcleo só. Tem coerência com a frase? Ok, tá? Aqui no exercício número 6, vocês precisavam fazer 3 orações, ou seja, vocês precisavam fazer 3 frases, tá? Que tivessem um início com o leite materno ou bebê. Então, vocês iriam complementar essa informação com um predicado verbal. Vocês iriam colocar um verbo e um complemento, ou seja, uma ação referente a esse sujeito, tá? Precisava acrescentar, em alguns casos, ali o sujeito também, certo? No exercício número 7, vocês precisavam, a partir da frase A e da frase B, dividir elas entre sujeito, verbo e complemento. Então, da letra A ficou sujeito, a doadora de leite materno, verbo, coloca, complemento, uma fralda de pano ou máscara sobre o nariz e boca. Letra B, a lactante lava, a lactante sujeito, lava, verbo, complemento, as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão. Aqui era para que vocês fizessem a divisão das frases entre sujeito, verbo e complemento, ok? No exercício seguinte, vocês tinham uma campanha, tá, do governo federal que alertava os motoristas sobre a violência no trânsito. Então, vocês tinham aqui algumas frases, né, algumas sugestões aí,
lá na próxima página, então, qual era o objetivo dessa campanha, certo? Então, o objetivo da campanha era mobilizar os motoristas, aí, os usuários da via, né, os usuários da estrada, enfim, da rodovia, para tentar diminuir o número de acidentes de trânsito. A quem essa campanha é destinada, ou seja, qual é o público-alvo? Ela é destinada a todos os condutores, ou seja, a todos os motoristas de veículos, independente do tipo de veículo, tá? Aí ele coloca aqui em que período do ano essa campanha foi veiculada. Anualmente, existe uma campanha chamada de Maio Amarelo, né? Então, Maio Amarelo, ele é uma campanha destinada justamente a essa questão relacionada com a diminuição, tá? Da violência, da quantidade de acidentes no trânsito, tá? Então, ela foi colocada, foi instituído o mês de maio, no ano de 2011, onde a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, decretou a década de ação para a segurança no trânsito, tá? Então, em que período do ano essa campanha foi veiculada, foi feita, digamos assim, foi mostrada para as pessoas? Foi publicada, então, no mês de maio, tá? Então, caso vocês não tivessem essa informação, tinha que pesquisar aí o porquê, tem a questão até da cor, né, da campanha publicitária ser em amarelo, tá? Em sua opinião, por que foi escolhida a cor amarela? Se a gente for pensar, a cor amarela, ela remete ao estado de atenção, né? Se a gente for pensar aí nas cores, por exemplo, do semáforo. Então, eu tenho o vermelho, que é pare, o verde, que é siga, e o amarelo, que é atenção. E também nos remete à cor da maioria das sinalizações de trânsito, né? Que são em amarelo. Então, provavelmente, a escolha dessa cor amarelo, ela não foi aleatória, ela não foi por acaso, né? Então, ela foi por essa questão do amarelo estar relacionado já com a questão da sinalização de trânsito e por representar a atenção, tá? Aqui no exercício número 11, vocês iriam criar, então, uma nova sugestão, né? Uma outra mensagem sugestionando essa questão da diminuição dos acidentes de trânsito, tá? Então, ficava a critério de vocês aí. No exercício número 12, todos os verbos dessas frases do texto têm relação com o mesmo sujeito. Qual é o sujeito? Ou seja, quem que é para fazer essas ações que estão nessa campanha? É aquele mesmo sujeito oculto que geralmente aparece nas campanhas quando a gente utiliza o verbo no imperativo. Então, o sujeito é você, ou seja, quem é o você da público-alvo aqui? Os motoristas, né? No exercício número 13, vocês iriam fazer 3 frases. Então, uma frase com sujeito simples, contendo apenas um núcleo. Uma frase com sujeito oculto, quando eu não escrevo o sujeito, porém eu consigo identificar quem é. E uma frase com sujeito indeterminado, quando eu não escrevo o sujeito, mas e também não consigo determinar quem é ele, certo? Que a gente já estudou bastante sobre isso também. Ok? Então, 7º ano, nós terminamos a correção dos nossos exercícios e nós vamos falar um pouquinho, podem continuar aí no caderno de atividades de vocês, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação, tá? É na sequência, então terminou a correção dos exercícios, na próxima página a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação. Que tipo de pontuação? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os 2 pontos e as aspas. Quando que elas são utilizadas? Quando que eu utilizo? Para quê? Em que situações eu utilizo esses dois sinais de pontuação, tá? Então, vamos lá. Os 2 pontos. Quando que eu utilizo os 2 pontos? Quando eu estou escrevendo um texto. Então, eu utilizo antes de uma enumeração. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu gosto das seguintes frutas. Significa que eu vou fazer uma lista de frutas que eu gosto. Eu vou enumerar quantas são, digamos assim. Então, antes de começar essa lista, eu coloco 2 pontos. Quando eu vou fazer um esclarecimento, né? Eu estou escrevendo alguma coisa lá e vou esclarecer um termo, esclarecer alguma coisa que eu estou falando. Eu também coloco 2 pontos. Qual é o próximo uso dos 2 pontos? Quando eu for colocar uma fala direta, tá? Então, aquela regrinha que a gente ouve bastante, que a gente diz assim, quando o personagem vai falar de forma direta no texto, 2 pontos e
travessão, certo? Então, essa é uma das outras funções dos dois pontos. Passamos, então, para as aspas, né? Que são aquelas, parecem duas vírgulas juntinhas, mas elas são colocadas na parte superior das palavras, né? As aspas. Quando que eu uso esse sinal de pontuação? Então, eu uso para colocar o início e o fim de um texto citado. Então, para mim, digamos assim, mostrar que aquilo que eu estou falando não é eu, não sou eu, desculpe, não sou eu que estou dizendo, eu estou citando alguém, estou citando a fala de alguém de forma que não é direta, né? Então, eu coloco, para mim delimitar quando que começou essa citação e quando que terminou, eu uso as aspas, certo? As aspas são utilizadas também quando eu não vou fazer discurso direto, né? Quando eu vou colocar a fala de alguém no texto, mas eu não vou colocar o travessão, certo? Então, para mim, delimitar, para mim, digamos assim, o leitor conseguir entender qual é a fala do meu personagem que não está na forma direta com o travessão, eu utilizo as aspas também. E por último, quando eu quero ironizar alguma coisa. Por exemplo, o que é ironizar? É quando eu digo uma palavra, mas na verdade o sentido que eu quero colocar é o oposto, certo? Por exemplo, ele diz assim, lá no exemplo, lá na letra C das aspas, tá? Quem foi o gênio que pintou esse quadro horrível? Então, se o quadro não é bonito, significa que a opinião da pessoa que está falando é que o pintor não é um gênio, é o contrário. Né? Então, quando eu quero usar uma palavra com sentido irônico, quando eu quero dizer o contrário daquilo que eu estou falando, então eu utilizo aspas também, tá bom? A partir disso, a partir dessas, digamos, dessa pontuação aí, né, dessa explanação bem rapidinha aí sobre o uso da pontuação, vocês têm algumas atividades para fazer. Então, vocês têm um texto, tá, que fala das 23 coisas incríveis sobre animais que você nunca imaginou. Então, o texto tem um pouquinho aqui na outra página também. Aí, vocês... sempre tem perguntas de interpretação, né? Que elas são super importantes também. Então, vocês vão colocar lá de onde que foram retiradas essas curiosidades sobre esses animais. Por quem foi elaborada essa seleção de fatos curiosos. Aí, aqui a pergunta é pessoal, né? Qual das curiosidades de animais você já conhecia? Qual lhe causou mais espanto? No exercício número 4, vocês têm algumas frases ali, certo? E daí vocês vão analisar em que situação foi utilizado os dois pontos, qual que é a função dos dois pontos nessas frases ali. No exercício número 5, vocês vão transcrever, vocês vão tirar lá do texto e vão escrever 2 frases em que a gente pode substituir o sinal de pontuação por 2 pontos. Então, vocês vão pegar 2 frases do texto, vão escrever aqui no exercício número 5 e vão substituir o sinal de pontuação que tem no texto por 2 pontos. Então, vocês vão ter que analisar quais frases que vocês vão poder fazer isso, tá? Substituir o sinal de pontuação que já existe por 2 pontos, tá bom? No exercício número 6, as frases aqui, ó, nessas orações, nessas frases, foram colocados 2 pontos. Então, vocês vão ter que indicar qual é a função desses 2 pontos em cada uma dessas frases, tá? Então, vocês têm a frase e tem a função aqui do ladinho. Então, letra A, B e C. Então, na letra A, vocês vão ver qual foi a função dos 2 pontos. É uma dessas 3. Na letra B e na letra C é a mesma coisa, tá? No exercício número 7, vocês vão elaborar 2 frases empregando os 2 pontos. Uma com a função de reproduzir a fala de alguém e a outra com a função de detalhar uma informação, tá? Usando as funções aí dos 2 pontos. Exercício número 8. Então, vocês vão ter que completar os espaços das frases ou com ponto final, ou com vírgula, ou com 2 pontos. Aquilo que for necessário à frase. Se é necessário vírgula, vocês vão pôr vírgula. Se é necessário ponto final ou 2 pontos, aquilo que for necessário de acordo com a frase, tá? Então, cada espacinho cabe um sinal de pontuação, ou seja, necessita de um sinal de pontuação que vocês vão ver aí qual é, ok? Então, vamos lá para a próxima. Vocês têm um texto, certo? Que é do Jornal do Brasil, sobre uma campanha de doação de livros, que foi lançada pelo Ecomuseu Ilha Grande, tá? Então, vocês vão fazer a leitura do texto.
Vocês vão dizer onde que foi publicado e quem é o público-alvo, ou seja, quem que se destina esse texto, ok? A campanha, lá no exercício número 10. A campanha foi lançada com qual objetivo, tá? Vocês vão ver ali nas alternativas. Aí no número 11, ele está perguntando da importância de incentivar as crianças e adolescentes a ler e que trecho do texto deixa isso evidente, ok? Aí ele está perguntando se vocês já participaram de alguma campanha de arrecadação de livros, alimentos ou roupas. Daí vocês vão contar um pouquinho se vocês já participaram de algum tipo de campanha arrecadatória, né, que arrecadou alguma coisa, e como que foi essa experiência. No exercício número 13, vocês vão reler um trecho lá do texto, tá? Que é esse trecho que está em roxinho aqui no finalzinho da página 40. E daí vocês vão fazer, responder algumas perguntinhas sobre, né? Qual é a utilização das aspas nesse trecho? Exercício 14, vocês têm 2 frases, ok? Aí ele pergunta, nessas frases, qual foi a função da aspa? Né? Quais foram as funções das aspas, respectivamente, ou seja, na primeira frase e na segunda, certo? Então, vocês vão assinalar aqui as alternativas que correspondem à utilização das aspas nas frases anteriores, e daí vocês vão colocar aqui qual é a alternativa, tá? Se, por exemplo, lá na primeira frase, a função das aspas, né, tá na letra A, vai na letra A. Se a função na frase número 2, a função das aspas é a letra C. Então, é uma alternativa para cada frase, tá? E daí vocês vão colocar as alternativas aqui, ok? Exercício número 15, desculpe. Imagine que o coordenador geral do e-comic tenha falado diretamente com a equipe que escreveu o texto. E na escrita, os redatores quiseram reproduzir a fala do coordenador tal como ele falou à equipe. Considerando isso, leia o texto e reescreva empregando aspas para delimitar a citação da fala. Então, vocês vão ter que ler o texto, vocês vão ter que reescrever, tá? Colocando essa fala. Como? Através das aspas, ok? Exercício número 16. Qual foi a função das aspas na letra A e na letra B? Então, vocês vão ler as 2 alternativas e vão dizer se está colocando um texto citado ou se é o título. Então, é uma alternativa correta para cada letra aqui, né? Então, a letra A vai ser uma função e a letra B vai ser outra. Ele quer saber qual é essa função de cada uma, ok? Então, aqui nós encerramos os nossos exercícios do caderno de atividades. Desses exercícios propostos hoje, vocês vão proceder da mesma forma como vocês já vinham fazendo, né? Faz a resolução. Se na resolução tiverem alguma dúvida, vocês me procuram, né? Me chamam. E daí, na próxima aula, a gente vai encerrar a nossa apostila falando um pouquinho sobre o conto, se eu não me engano, tá bom? Um pouquinho sobre o conto, sobre como que funciona esse tipo de linguagem. Certinho? Fiquem bem e até a nossa próxima aula.